A família vai aumentar. Para os pais, um sonho, né? Vai chegar mais uma criança, super esperado, mas para o pequeno, que agora virou mais velho, nem sempre esse é o melhor momento. E esse prejuízo vai chegar. Esse sentimento de vida invadida vai chegar. Pode não ser agora, pode ser daqui a pouco, esse sentimento vai acontecer. E a chegada do irmão mais novo é um alerta nas casas de muitas pessoas, né? Eu sei que as famílias têm até diminuído, mas onde tem um irmão mais novo, tem um mais velho sofrendo. E esse é o Pode Mandar Áudio. Hoje nós vamos falar sobre a chegada do irmão mais novo. Doutora, pode mandar áudio? Para falar um pouquinho sobre a chegada do irmão mais novo, eu trouxe a nossa amiga, especialista em comportamento e psicoterapia, Bárbara Oliveira, psicóloga infantil, a mãe do Miguel. Bárbara, eu sempre pego esse tema assim, ele bate diferente em muitas casas, né? Uhum, E eu, como uma irmã mais velha, passei por isso 2 vezes. sim. E a gente sabe que nós vamos ganhar o melhor amigo da vida. Uhum, Só que a gente leva muitos anos para descobrir isso, né? com certeza. Essa invasão do espaço do pequeno, que sempre teve todos os holofotes e vontades voltados para ele, muda muito. Muda em comportamento, muda em alimentação, muda em fala, Uhum, muda em sono. Às vezes a criança que já está lá, se destacando por ser uma criança mais amadurecida para a idade dela, ela se infantiliza. sim, Ela vai fazendo gesticulações e coisas que remetam a uma parecer um bebê de novo, sim, né? uhum, E assim, é muito importante a gente trabalhar isso tanto na preparação das famílias para entenderem porque não é uma manha, uhum, não é uma birra, é uma vida invadida. Assim como a mãe quando o filho sai para estudar, para morar uhum. fora, para casar, o ninho fica vazio. Do pequeno, o ninho dele foi invadido. Alguém chegou para ocupar esse espaço. É, Você pega muito isso no com consultório? certeza. É uma mudança, né, Bárbara, assim, gigantesca. E eu falo isso com os pais, assim, uma mudança de papel, né, assim, e tem uma invasão desse lugar dele e uma mudança de papel. É a primeira vez que ele é o irmão. Uhum. Né? Vamos pensar, que seja o irmão mais velho, né? Que seja o irmão do meio, mas está mudando o papel dele na família. Da mesma forma que para nós, enquanto mães, né, e pais, é difícil a mudança de papel, para eles também, eles não sabem como é ser irmãos. Sempre falo isso com os pais, não sabem como é, somos nós que precisamos ensinar para ele o que que significa, né, ter uma nova criança dentro de casa. A mãe é a mãe dele, o pai é o pai dele. E aí agora ele é o pai deles, a mãe Exato. deles. E aí esse espaço, tanto físico quanto emocional, ele é disputado. E aí a gente dá de cara com o bebê, que na sua chegada exige uma demanda astronomicamente alta, Uhum. dependente para tudo, com uma criança aí que tá pedindo por ajuda, pedindo por afeto, pedindo por atenção, pedindo por estímulo. E lidar com essa diferença vai trazer muito prejuízo da parte psicológica, né? Com certeza. Eu falo que a rede de apoio nesse momento é Muito fundamental, né? importante. Para a gente poder conseguir lidar, porque a gente sabe que é um período para a mãe muito difícil, né? Para o pai, o bebê novo demanda muito. E normalmente a gente tem uma ideia de que o mais velho tem que compreender, né? Ah, Muito bom você falar nesse o ponto. mais velho, porque ele é mais novo. Eu sempre falo, evita esse tipo de Essa fala. comparação não é tão saudável, né? Não, não é, porque não faz sentido, Bárbara, para as crianças. São duas crianças, Uhum. né? Por que que ele é criança igual a mim e ele tem É, privilégios que eu não tenho? exato. Eu falo sempre para a gente olhar pelo olhar da criança, né? Então não faz Crianças não sentido. são mini adultos. Exato, Não né? são. É. Então, assim, falar com a criança que o irmão é pequeno e que por isso ele precisa compreender não faz sentido nenhum, né? E aí isso gera para a criança o quê? Raiva, porque é Uhum. injusto para ela, né? Exatamente. Então, assim, realmente é uma mudança gigantesca. Eu sempre oriento os pais a fazer uma previsibilidade, tá? O que que é previsibilidade? Explicar para a criança o que que vai mudar, né? Perfeito. Evitar fazer mudanças bruscas nesse período, né? Porque aí, por exemplo, é uma criança que sempre dormiu na cama dos pais. Aí é uma criança que ainda está usando fralda. Uhum. Aí os pais resolvem de que eles precisam. Desfraldar. É, Uma ótima ideia. eles, Só que não. eles entendem assim, porque agora ele é o irmão mais velho, né? Aí vai desfraldar, vai tirar da cama, vai fazer tudo com ele ao Traumatiza o mesmo bichinho de tempo. tantas formas. Eu sempre falo, vamos com muita calma nessa É, hora, não é hora de né? comprar essa briga. Não. Vamos, aí eu permanece da mesma forma, vamos esperar o irmão chegar, vamos conduzir, fazer uma previsibilidade. Tem uma coisa que é fundamental. Os pais tendem a falar, que foi o que você falou, com as crianças assim, ele vai ser seu amigo. Aí a criança espera o quê? Uma criança para brincar. Cara, e criança é isso. Eles adoram outra criança. Eles Uhum. adoram, mas cadê a interação daquele bebê que chegou?
O que que ele me deu de bom? Ele só tirou. Ele tirou minha avó, meu pai, minha mãe, a moça que fica com a gente, nossos amigos, acabou. Ele tirou minha liberdade, porque eu não vou pro parquinho mais todos os Exato. dias. Minha mãe me tirou da escola, porque tem 30 dias que eu tô tem 30 dias que meu irmão chegou e eu não posso ficar doente. Então muda tudo. Exatamente. Eu né? pontuo uma coisa sempre com as famílias, e hoje eu sou tão espectadora quanto quem tá ouvindo a gente, porque não é uma coisa da minha alçada. Eu sempre pontuo uma coisa, eu falo com as famílias: mantenham a rotina o máximo Exato. que vocês conseguirem. Por exemplo, se é a mamãe que dá banho, mantenha a mamãe dando banho. Uhum. Se é o papai que leva e busca na escola, mantenha o papai levando e buscando. Exato. Não deixem de fazer os momentos de vocês com os seus mais velhos agora, né? Aham. Eu acho que esse vínculo, ele precisa manter para que ele entenda: opa, a casa ainda é minha, eu Exato. tenho as minhas pessoas preferidas no mundo comigo. Eu sempre falo disso. E eu pontuo mais uma coisa, que eu geralmente puxo a mamãe, porque coitada da mãe é a que mais Uhum. sofre, né? Nasce uma mãe, já nasce uma culpa. É, Já se sente mega culpada. natural. E aí, a grande maioria das vezes, quando é mãe de dois, chega no consultório para consulta do primeiro, as perguntas são sempre sobre o segundo. E Sim. não sobre Sim. são sempre sobre o que já tinha, e não Aham. sobre o novo. Pergunta: e aí? Ai, Bárbara, minha preocupação principal é com o fulaninho. Ele tá tão diferente. E é o que vai nortear a mãe, é isso. Mãe é entrega, mãe é dedicação. E aí eu falo: mamãe, junta uma hora do seu dia e faz alguma coisa com o mais velho. Exato. Seja ir na padaria comprar o pão, mas vai só vocês dois, para ele falar: poxa, agora a mamãe é só minha. É. Marca na agenda esse dia que ele Uhum. vai esperar por esse dia muito, porque ele sabe que ele vai ter você só para ele. Exato. Né? Essas intervenções pequenas, eu acho que podem conduzir um pouco melhor essa mudança É. do dia a A dia, gente né? sabe o quanto que a rotina é importante para a organização da criança, né? Então, Rotina é assim, tudo. mudar a rotina quando o irmão chega desorganiza extremamente a Uhum. criança. Então, precisa manter o máximo da rotina. Por isso, a rede de apoio é muito importante para essa mãe, né? Porque a gente sabe que a mãe não vai dar conta Poxa, é muito sozinha, né? difícil. 2 crianças, ela não Aham. dá conta. Eu falo que é para a gente poder ajudar essa criança a entender o que que é um bebê. Porque a gente fala assim: ah, vai nascer um irmão, vai nascer um amigo, aí chega um bebê que chora, né? Que chora a noite toda na cabeça dele, um bebê que ocupa o pai e a mãe, um bebê que não Exato. interage. Então, assim, A televisão vai ser desligada, a luz vai ser apagada. faz a previsibilidade direito, É né? E isso. não com uma ilusão, porque a gente cria uma expectativa na Pois é. Essa criança de história do amigo eu acho cruel que é uma demais. coisa linda. A chegada do irmão é lindo. Claro que é um momento muito especial para as famílias, Uhum. mas a criança é concreta, né? Perfeito. Então, assim, o que que é concreto? O que que é um irmão concretamente? É um bebê que não interage, que vai ficar no berço, que vai ficar no colo e que vai mamar e que vai precisar de cuidados, Eu né? vi. Eu tava na praça com a minha irmã, com a minha sobrinha. Assim que minha sobrinha nasceu pequenininha, aí chegou uma moça, uma senhora, com um neném, assim, a gente tava na pracinha. Ah lá, o neném, tá vendo? É um desse que vai chegar na sua casa. Uhum. Ah lá, é assim, pequenininho, ele mexe. Eu adorei esse assunto, sabe? Que ela chegou perto do carrinho: ó, não pode encostar. Igualzinho a sua mamãe te ensinou. Quando o neném chegar, você só vai encostar quando a mamãe estiver perto. Eu amei essa senhora com essa fala. Eu falei: cara, não é que ela tem razão? Ela falou pontos importantes. Aí, ele é pequeno, ele mexe, e é justamente isso. Concreto, né? Não é uma boneca, né? Exato. Vai mexer, você vai ver. E não pode tocar sem a mamãe, né? Exato. Tem Sabe essas uma coisa que eu histórias. falo muito com as famílias quando elas vão apresentar, porque tem toda essa mágica, né, do irmão. Tem. E aí, às vezes, tem o bendito do fotógrafo fazendo a cobertura da fotografia. Exatamente. A criança tá lá coada, ela não sabe nem o que que ela faz. Falo com a família assim: olha, coloca o bebê num berço, num ambiente. E os pais precisam estar com os braços abertos para o filho mais velho. Uhum, Por quê? Porque o bebê ali naquela situação, ele não entende. O uhum. filho mais velho entende. Então, assim, Poxa, muito bem normalmente os pontuado. pais chegam com o bebê no colo. É. E Um eles não colo que têm. era dele, né? E eles não têm o colo para essa criança, né? Poxa, muito bom. Emocionalmente, ela tá precisando do apoio dos pais. Às vezes os pais foram pro hospital e ele tá com saudade daqueles pais. Aí chega os pais com o bebê no colo na casa, aí você vê a criança abraçando as pernas da mãe, É, né? tadinho, pedindo por ajuda, né? É Exato. muito cruel isso. E essa história, assim, da chegada do irmão, ela vai impactar muito nesses comportamentos, quando a gente vai falando aí da história de infantilização, de mudar fala, de mudar tudo. E a gente tem que ter muita atenção para não repreender os movimentos que eles fazem. Exato. Cara, eles estão fazendo isso pedindo ajuda, eles estão pedindo socorro, eles estão buscando por atenção. Então, quando eles fazem esse movimento, não é para falar: poxa, para de fazer isso, cara. Você é tão grande. Não. Filho, por que que você tá fazendo essa voz? Não entendi. Aconteceu alguma coisa? Uhum. E mudam mesmo. E aí, outro ponto importante é que nem sempre essa diferença eles vão sentir esse impacto de cara, né? Exato.
Aí, às vezes, a mãe chega lá, nossa, Bárbara, tem 6 meses, tá tudo bem. Às vezes, a criança lá com 2 anos, o irmão vai mudar por completo, É querer falar, muito aí que comum. eu entendi. Uhum. Agora que eu percebi que a minha casa mudou. Você pega muito É isso? muito comum. Às vezes os pais falam assim: "Ah, tá tudo bem, tá tudo ótimo, ele tá amando", né. Às vezes a criança Ainda tá mais num com a menina, porque a menina tem esse instinto materno de brincar de ex casinha, né? exato. Nossa, doutora, mas ela tá brincando tanto. Eu achei que ela ia me dar trabalho. Não, não Não deu entende ainda. exato. Ainda não entendeu o que que Vai significa chegar, ter vai um chegar. irmão, É o né. que eu falei no início do vídeo. Vai chegar, o impacto vai chegar. De que forma, não É, sabemos. é. Alto, baixo, comportamento, verbalizado. Eu já escutei de pacientes meus. Eu nem queria que ele tivesse aqui. Uhum. E Sim. é verdade. Criança não fala mentira, gente. É. Por isso que eu trabalho com E elas. ela tem o direito de dizer isso, né, Tem, Bárbara, assim, tem. ela tem eu falo isso com os pais, ela tem o direito de dizer: "Eu não queria", né, porque não é uma escolha dela, a escolha é dos pais ter um outro Exatamente. filho, ela tem o direito de dizer: "Não gosto do bebê". É muito comum crianças, principalmente uma determinada faixa etária, 8, 9 anos, eles falam: "Não gosto de bebê", não, né, Uhum. meu sobrinho tem 4 meses, meu filho tá com 8, né, e aí ele fala isso: "Mãe, eu não gosto de bebê", né, porque isso faz parte E da fase. exato, e assim, não tem interação. O Não menino de tem. 8, ele quer muito seus pares, eles querem os iguais para desenvolver, para brincar, para correr. O que que adianta um neném que não brinca e não corre? E percebe a importância dos pais Com entenderem isso e certeza. não cobrar, porque eles cobram, né, Bárbara, Você assim. precisa amar seu irmão, ele é seu irmão, protege Exato, ele. exato. Essa fala, ele é o seu irmão, dói, né? Porque é isso, assim, Aham, ele é o seu irmão, ou seja, você tem a obrigação de amar ele, é né? isso. Eu falo que é uma via de mão dupla. A gente sempre tem que pensar que são 2 filhos. Então, se eu tenho que fazer isso pelo meu irmão, automaticamente ele também tem que fazer por Isso mim. É igual mesmo. aquela ideia, né? Assim, ah, cuida do seu irmão para mim, né? A criança não tem, esse lugar não é o Não, papel dela, não. né? Ela pode te oferecer, mamãe, eu posso ficar com ele para você. Claro que pode, você pode Uhum. aceitar. Mas você pedir ela, não, porque agora você tem que cuidar do seu irmão para fazer almoço. E aí, agora você tem que cuidar do seu irmão. Olha, isso é delegar muito a uma autonomia e uma autoridade que não é muito deles. Não, É adultizar um comportamento que não era para ser adultizado é. sobre isso. E a gente vai gerando um sentimento de injustiça. Aí a gente vai aumentando a raiva. Uhum, com E aí certeza. mais afastamento tem, né, da É. criança com o irmão, E né? assim, o acompanhamento da psicologia neste ponto é muito importante para amadurecer na própria criança, como a gente sabe que eles não verbalizam tanto, É, para atingir o ponto certo. Às vezes, o papai e a mamãe vão tentar por tempos. A psicóloga, com todo o seu jeitinho, vai conseguir alcançar uma camada que a gente não vai conseguir. exato. Nem Uhum, nós da pediatria, nem os pais. Então, percebeu que está mudando? Vamos para a psicoterapia. é, É isso que vai conseguir entender e chegar num ponto sem que ele fale, mas você vai conseguir tirar dele ali aquela exato. informação É, e importante. até porque a psicoterapeuta, né, assim, ela não está envolvida afetivamente ali, Uhum, né? E o que que acontece? Por exemplo, eu entendo que para uma mãe e para um pai ouvir que o filho não gosta do irmão é muito dolorido, com né? Isso certeza. mexe diretamente as É como se questões eles tivessem emocionais. falhado em algum lugar. Pai Exatamente. e mãe sempre acham que A falharam. terapeuta, ela vai ouvir isso com outro olhar, né? Então, assim, tá Perfeito. tudo bem, ele é o lugar dele dizer aquilo que ele E pensa, ele ele vai pode ser falar a verdade validado. sem ter medo de ser julgado. Eu acho essa a melhor parte da É. psicologia, gente. A gente fala o que a gente quer. Sim, e eu acho que os pais precisam ter esse cuidado de perceber qual é o limite. Olha, a Isso. gente não está conseguindo sozinho, vamos buscar uma ajuda, né? Procura o profissional, ele vai conseguir chegar onde que a gente não chegou, ele vai lidar de uma outra maneira, até porque ele tem técnicas para isso, ele estudou para isso, né? Uhum. Que às vezes, eu sempre falo isso com os pais, Bárbara, eles chegam lá no consultório com muita culpa, com tudo, todas as áreas. Ah, o irmão chegou, Bárbara, a culpa é minha, eu deveria ter tido outro filho, eu não Uhum. deveria. Sempre falo isso com eles, falo, não existe culpa, Exato. né? Culpa é quando eu tenho intenção de, É, tá? Então eu posso ser culpado por alguma coisa. O resto é responsabilidade. E o perfeito. que que a gente faz com a responsabilidade? A gente age, né? A responsabilidade, ela me dá a ideia de movimento. Perfeito. Se eu fico pensando, eu sou culpada disso, a culpa não tem movimento. Eu tive a intenção de fazer alguma coisa e eu sempre falo isso com eles. Você teve a intenção de prejudicar o seu filho em algum momento? Não. Então vamos pensar como responsabilidade? Agora, enquanto responsabilidade, vocês estão vindo na psicoterapia buscar ajuda, Perfeito. né? Vocês estão buscando ajuda com a Isso é pediatra. sanar um problema. E a Exatamente. gente tem que ter muita atenção, porque ao mesmo tempo que eles têm esse comportamento modificado, eles também podem fazer comportamentos agressivos com o bebê. Exato. Sufocamento, bater o Uhum. brinquedo na cabecinha. Então, assim, em constante vigília o tempo todo. E isso é um sinal de alerta para que a gente fala, por mais legalzinho que ele esteja em casa, usando uma palavra bem chula do Uhum. legalzinho, a gente viu que o comportamento mudou, não é para repreender. Ele não fez isso propositalmente. A criança não é um mini adulto, ela não vai pensar como, Exato. ela não quer ferir.
Ela tá tentando sanar uma dorzinha que tá ali dentro dela, é um jeitinho que ela tá mostrando de que algo está acontecendo. É isso, né? Acolhe, né? Diga para a criança assim: olha, a mamãe percebe que tá difícil para você, são muitas mudanças. Falo, como a criança não consegue nomear o que ela pensa, a gente pode nomear para Com ela. certeza. Quando você começa a nomear, é tão legal, porque ela Falar faz nome de sentimento sentido. é tudo de E bom. ela fala assim: é isso mesmo, sabe? É isso mesmo que eu tô sentindo. Ela consegue te dizer, mesmo que seja só por afirmação de, né, de Uhum. gesto. E aí você fala: olha, tá difícil, você tá sentindo ciúmes. Falo que o ciúmes é uma das emoções mais difíceis de se Super administrar. difícil, até para os adultos. Até porque tem uma culpa, né? A gente vem de uma Exato. sociedade onde o ciúmes é uma coisa ruim, É, né? E é uma emoção. E eles têm o direito de passar. Então acolhe com paciência, entenda que é o momento, que vai perfeito. passar, ele vai se adaptar a esse novo irmão, né? Mas às vezes precisa de uma ajuda mesmo. Vai ser legal em algum momento da vida. E também não tem que ser sempre legal. Às vezes a relação vai ser ruim, são comportamentos completamente diferentes. As coisas não vão rolar por um tempo. E a vida vai carregando de fazer essas mudanças. A gente sabe que tem muito problema familiar aí, não é esse o nosso foco. Mas principalmente no comportamento da criança. Eu acho que a nossa ideia hoje, nesse podcast, é nortear as famílias. Sinais importantes. O que não podemos deixar de fazer? Não deixem de acolher os maiores. Exato. Não deixem de pontuar para eles que vocês estão ali, que apesar do irmãozinho ter chegado, que a gente entende o que está acontecendo. Deixem os momentos entre você, o papai e a mamãe e o mais velho presentes na rotina dele. Sejam previsíveis. Não cheguem com mudanças bruscas. Não mudem a vidinha deles de um dia para o outro. Uhum. Vai ser legal, mas vai levar um tempo. Exato, exatamente. Bárbara, alguma coisa que você quer pontuar sobre esse comportamento do irmãozinho mais velho? Só uma última questão que eu acho legal, quando a mãe tá amamentando, né? Porque o bebê, ele sente muito esse... Nossa, muito, né? É a mamãe que tá ali. A gente sabe que o regime da mulher que amamenta é alto, né? Ela passa quase o tempo todo dando de mamar. Exato. Aí a criança, o que que a criança costumou fazer? É muito comum isso. A criança costuma chamar a mãe para brincar naquele momento que ela tá amamentando, né? Isso. E aí a mãe carrega de culpa, e aí normalmente a mãe fala: não, eu não posso, agora eu tô amamentando seu irmão. Aí eu falo o seguinte: vamos usar a nossa pedagogia, né? A Uhum. gente não pode brincar com os braços, mas a gente pode brincar com a boca. Perfeita colocação. Sabe? A gente pode brincar de Perfeito. outra forma. Excelente. Usa outras maneiras de brincar. Vamos brincar então, filho, por exemplo. Vamos descobrir quantas coisas vermelhas tem aqui em casa. Você fala e eu falo. Porque a mãe consegue brincar. Perfeito, perfeito. Né? Pra gente poder não ficar, porque a criança maior, ela fica só assim: não, não posso, agora eu não posso. E a gente sabe que a rotina do bebê E a demanda. gente sabe que o não gera uma cadeia na criança, assim, horrível. Quando mais não a gente fala, mais eles despertam para outro lado. É Exato. importante tentar falar, não falar o não, né? É difícil. Exato. É um exercício tão difícil. Melhor falar, eu prefiro que você faça isso, do que falar de fato não, 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 não. A criança Exatamente, já escuta né? tanto não, né? É uma adaptação, né? Uma mudança. Poxa, a é gente muito vai fazendo difícil. adaptações nisso, né? E paciência, né, Bárbara? Paciência. É o ponto. Psicólogo quando necessário. Sim. Atentem-se aos sinais de alerta. Comuniquem aos profissionais que acompanham vocês. Não se culpem pela chegada do irmão. Aproveitem, curtam, Exato. mas com muita atenção ao nosso querido mais velho. Eu me coloco nessa. Gente, nossa, minha mãe penou. É Exato. muita história engraçada, né? E cuidado com os papéis, né, Bárbara? Que é isso, cada um tem o seu papel, né? Fica cada um no seu papel. É isso. Muito obrigada mais uma vez, Obrigada, tá? Até Muito o obrigada. próximo episódio, gente. Doutora, pode mandar áudio?